Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Amor e Caridade. A gente começa com uma mensagem de André Luiz. Confiança. Se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate à porta, em razão de algumas dificuldades, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxilia ninguém. Se a irritação lhe cria aborrecimento, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Se outros falharam, eis chegado o instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Se injúrias apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que, sem comando seguro, não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé, sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvidas e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. Essa é uma mensagem de André Luiz. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos acalmar os nossos corações, soltando os braços, relaxando o corpo físico e apresentando ao Mestre Jesus as nossas necessidades, as nossas mazelas, os nossos problemas. Vamos levar o nosso pensamento também aos nossos lares, aos nossos familiares que ali ficaram, aqueles que não ainda enxergaram a presença de Jesus. Que também a eles seja levado o bálsamo do alívio das dores, a luz do entendimento e do esclarecimento. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que as palavras da mensagem da noite, da explanação do Evangelho, se transformem em auxílio, em luz para a nossa caminhada evolutiva. Que possamos esquecer os erros do passado e começarmos a partir de agora a fazer diferente, traçando uma jornada de auxílio ao próximo, de caridade, e olhando para nós mesmos, reconhecendo os nossos erros e as nossas falhas. Que a paz do Mestre Jesus estenda a mão misericordiosa sobre cada um de vocês, trazendo muita paz e amor no coração. Que assim seja. Quem vai fazer a explanação do Evangelho para nós hoje é a nossa irmã Simone. Boa noite, irmãos. Todos bem? Graças a Deus. Antes de começar o assunto da noite, vamos pedir a Jesus, os mentores da casa, que venham até nós trazer a proteção, a intuição, a sabedoria, o discernimento, para que juntos possamos melhor compreender o tema da noite. Que, diante das dificuldades, das situações,
de vazio, de crise existencial que todos nós temos passado, tem se tornado um grande desafio a cada um de nós. O tema da noite é: como alcançar os benefícios da vida maior? Como receber as graças, os milagres, as bênçãos que a vida maior tem para oferecer a cada um de nós. Valendo lembrar que o maior benefício que Deus nos dá é a própria vida. Porque sem a nossa existência, como poderíamos realizar as nossas posturas, os nossos sonhos, os nossos projetos? Como poderíamos experimentar a sensação, o prazer da felicidade, da realização, das possibilidades? Uma vez recebendo o presente da existência, ninguém quer deixar de viver, nem mesmo aquele que tenta fazer isso através do suicídio. Porque quem suicida não quer matar a vida, quer matar a dor, o sofrimento, a dificuldade de lidar com uma situação diante do movimento da vida. Então, se acreditamos que a vida é o dom maior, se amamos viver, porque muitas vezes nos sentimos tristes, desequilibrados, carentes, perdidos, perdemos o sentido de vida, não temos visão de futuro, não acreditamos que podemos ser felizes. Por que às vezes perguntamos, parece que a vida não me responde na mesma proporção, na mesma fé que eu pergunto, que eu busco? Será que é castigo? Será que eu não mereço ser feliz? Será que Deus está me castigando? Por que eu tenho essa dificuldade? Se eu sou uma pessoa honesta, se eu procuro fazer tudo correto, sou trabalhador, se eu venho à casa espírita, tenho uma religiosidade, se eu tenho uma crença, se eu faço uma prece, proclamo, se eu louvo, se eu busco um tratamento, por que a vida não me responde? Por que eu não alcanço a sensação de plenitude na vida? Precisamos entender uma coisa: Deus não erra, Ele é perfeito. Não existe limitação na concessão divina. Para Deus não existe limite, não existe o impossível. Não existe uma prece que a gente faça que não seja atendida. Pode até não ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Mas toda prece alcança o céu. Deus não castiga. Deus é justo, mas Ele não perde tempo em castigar, em punir. Porque Deus é o Deus do amor e da misericórdia. Se eu sou santinho, perfeitinho, faço tudo certo, por quê? Para quê que a humanidade precisa da misericórdia? A misericórdia existe justamente para quem erra, para quem está perdido. Deus, Ele quer a nossa conversão, o nosso retorno. Volta e começa de novo. Quando o dia amanhece, é Deus falando: eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que você pode recomeçar, eu sei que você pode fazer diferente. É para isso que eu te coloquei aqui.
É para isso que eu te dou a luz de um novo dia. É para isso que eu te convido todos os dias. Para a felicidade, para o espírito de renovação, para o otimismo. É para isso que o meu filho Jesus veio aqui. Lembra que quando ele desencarnou, antes de subir aos céus, ele apareceu para muita gente? Ah, mas Jesus era diferente. Aonde é que está escrito isso? Na história da vida de Jesus, aonde que está escrito? Aonde que Jesus falou, eu sou diferente, eu posso, você não. Todo o tempo, ele falou aos seus discípulos e a todas as pessoas que o seguiam. Se eu posso fazer, você pode. Inclusive, desencarnar e aparecer para o outro. Se não faz, é porque não tem fé suficiente. Se não cura, é porque não tem a fé suficiente. Que Jesus nos abençoe. Então, se a culpa não está do lado de lá, se a culpa não está em Deus, se o erro não está em Deus, aonde é que ele está? Numa mensagem de Emmanuel, a Chico Xavier, chamada Transformação e Objetivo, num parágrafo ele esclareceu isso de uma forma muito simples e direta. A humanidade inteira, através de cada um de nós, tem por obrigação de fazer intercâmbio através da presença do outro. Fazer dois movimentos na vida, em dois sentidos. Oferecer o melhor da vida, oferecer o melhor de mim para a vida e buscar o melhor da vida para mim. O que é esse intercâmbio através do outro? O relacionamento com o outro dentro do movimento da vida. Então, aonde é que eu estou errando? Que parte desse movimento que eu não entendi? Na nossa postura. Na postura de se fechar. De fechar a mente e o coração, porque esse movimento ele tem que ser aberto. Mas como assim, Simone? Como eu faço isso? Às vezes a gente faz isso até sem querer, sem entender, sem ver. Quando a gente vai se frustrando, se decepcionando ao longo da caminhada. Quando a gente vai se decepcionando com família, com trabalho, com religião. Quando a gente vai se decepcionando no amor, nos sonhos, nos projetos, até com a gente mesma. A gente vai se fechando. Porque a decepção faz isso. Ela cria uma algema que nos prende nas nossas dores, nas nossas feridas, no passado. A gente fica focado só naquele momento, na situação. E a vida vai passando em torno de nós e a gente não vê. Mas como então, Simone, lidar com isso? Se a gente vai se decepcionar? Até porque a decepção é necessária. A dor é necessária. Sem a dor, como que a gente vai adquirir experiência, sabedoria? Como que eu faço ao longo da minha caminhada para não ter decepção? Eu tenho que aprender a fazer 3 coisas principais. Primeira, não criar expectativa em mim fora da realidade. Ter o autoconhecimento. Não querer dar um passo maior que a perna. Não viver fora da realidade. Não acreditar que eu não posso cair, que eu não vou errar, que eu sou insubstituível. Não criar expectativa no outro.
Não colocar minha felicidade nas coisas ou nas pessoas. Porque, de repente, aquela pessoa não tem o mesmo projeto, a mesma vida, o mesmo sonho, não teve a mesma educação, a mesma ideologia, a mesma cultura, não está na mesma sintonia, não tem o mesmo desenvolvimento, tem outros sonhos, teve outras feridas que eu não conheço, um passado que eu não conheço, eu não sei o projeto de vida dela. Como que eu posso responsabilizar ela pela minha felicidade? Eu vou se decepcionar mesmo. E aí, eu vou colocar a culpa na pessoa. Muitas vezes até sentir raiva das pessoas. A culpa é minha. Eu que coloquei a expectativa no outro. Eu que pincelei o outro com a minha conduta, com o meu caráter. Eu que esperei que o outro me respondesse da mesma forma que eu responderia, que eu faria. O outro tem o direito de ser livre, de ser diferente, porque é justamente na diferença que a gente aprende. Não criar regras. Segunda coisa, porque a regra nos torna frio, endurecido, como um pau seco. Tentou envergar, ele quebra. Inflexível. A gente não tem que caminhar sobre regra. Quando eu conseguir isso, quando eu tiver isso, quando eu fizer isso. Porque senão, mais uma vez, a gente se fecha. Fecha o coração e fecha a mente para o movimento da vida. O sol, ele nasce todos os dias, ilumina cada um de nós de maneira incondicional. Mas se a gente fechar a janela e a porta da casa, ele não vai alcançar nós lá dentro, não. Assim é a luz do divino amor. Se eu fecho a porta do meu coração e da minha mente, a luz de Deus não me alcança, ele não me acha. Eu vou fazer a prece, ele vai responder, mas se a porta está fechada, eu não vou ver. Eu não vou ver que essa luz chegou até mim. Eu não vou ver que essa luz chegou até mim através das pessoas, da diferença, do movimento que a vida faz. Porque eu estou ali, endurecida, presa nas regras. Tem que ser do meu jeito, se não for assim, não serve. A gente não pode levar a vida dentro de regras, mas dentro de valores e princípios, porque valores e princípios nos molda, nos torna flexíveis dentro das circunstâncias da vida, como o galho verde. Ele está crescendo retinho. Mas, se for necessário, se tiver algum obstáculo, ele pode dar uma entortadinha que ele não quebra, ele continua crescendo. Quem foi que falou que fazer diferente está errado, que ser endurecido, que olhar só para frente, só num foco, é que está certo? Não foi Jesus que falou? Que era justamente por linhas tortas que Deus escrevia certo? Então a gente tem que viver a vida sob valores e princípios, com flexibilidade. Por quê? Fazer um contorno, um caminho diferente, não nos tira a nossa moral, o nosso caráter e a nossa conduta. Uma flor não deixa de ser flor porque ela tem um perfume e um cheiro diferente. Terceira coisa, medo. O medo, quando ele é funcional, ele faz parte da lei divina. Ele é lei de sobrevivência, aquele medo que me avisa quando tem um perigo. Mas o medo disfuncional, ele é doença. Eu não dou conta, eu não consigo, eu sou tímida, eu estou velha, isso não é para mim, passou do tempo. O que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai falar? O medo vai me limitando, mais uma vez, vai me fechando, vai me enclausurando. Ele vai fechando a porta da minha mente para o novo que quer chegar. E pior, eu tiro de mim, eu mesma, a oportunidade de encontrar dentro de mim potenciais que eu nem sei que eu tenho.
Quantas vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa e aí alguma situação ou pessoa nos obriga e a gente mesmo vai lá e surpreende conosco. De repente a gente vê um potencial, uma capacidade que a gente tem que a gente nem sabia que tinha. Bom, a gente entendeu que a gente não pode ser movido pelas decepções, levados por elas, deixar as decepções, as frustrações nos limitar, nos direcionar, deixar a vida passar através de nós. Isso é fechar a porta da mente, isso é fechar a porta do coração. Então, qual seria o movimento correto? De buscar o melhor da vida, que é minha obrigação, de levar o melhor de mim para a vida, através da presença do próximo, que a vida se movimenta. Eu não posso esquecer disso. Que movimento que eu tenho que fazer? A postura correta, abrir a mente e o coração. A gente pode fazer isso de diversas maneiras, mas eu também vou falar de três que eu, Simone, acho essenciais. A primeira, não confundir disciplina com autoiluminação. O que é a disciplina? Eu ter a vida certinha, eu ser honesta, eu ser trabalhadora, eu vir à casa espírita, eu fazer a sopa, eu fazer a caridade, eu estudar, eu ser uma trabalhadora da casa, eu fazer o evangelho, fazer prece cedo, de tarde, conversar com Deus a todo momento. Isso é responsabilidade e compromisso, não é autoiluminação. Autoiluminação é o acender a luz interior, transformação, reforma íntima, crescimento, progredir, evoluir. A disciplina, a responsabilidade, o compromisso faz parte da autoiluminação. Eu preciso disso. Eu preciso ser compromissado, eu preciso de ter a responsabilidade. Mas isso é suficiente? Não. Como que eu vou acender a minha luz interior? Vivendo com dignidade e fazendo bem. O que é viver com dignidade? Viver com princípios, valores, ser uma pessoa honesta, diante das situações da vida, diante das pessoas, diante da minha religião, do meu trabalho, da minha família, do meu lar, principalmente diante do outro. Lembra que o movimento da vida é feito em dois sentidos, através da presença do próximo? É muito importante que eu tenha valores e virtudes diante da vida, no movimento diante do outro, na aproximação do outro, naquilo que eu desejo para o outro. Querer desejar para o outro aquilo que eu quero para mim. Outra coisa, não ser resistente ao novo, estar aberto à renovação. Porque quando eu não dou oportunidade de o diferente existir, que progresso que eu faço? O que eu aprendo? Eu não vou sair do lugar. Imagina se uma planta resiste às estações, às mudanças de estações do tempo. Eu só quero o sol, eu não quero chuva. Não vai crescer, não vai ter folha, não vai ter flor, não vai ter fruto, vai morrer. Quantas pessoas estão por aí vivendo como mortas-vivas, deixando a vida passar? A gente é que tem que passar pela vida, não a vida por nós. A gente não pode parar. Quando o outro faz alguma coisa diferente de mim, geralmente, e eu não aceito, geralmente eu me torno uma pessoa chata, egoísta, preconceituosa, julgadora, solitária, sozinha. Tiro dele a possibilidade de criar asa, de progredir, isso contraria a lei divina. Tiro de mim também a oportunidade de com ele aprender diferente, de criar asa e voar com ele. Imagina a água parada, cria lodo. Imagina
se as nossas células não se renovassem num ciclo de 21 a 28 dias. Se a gente tivesse uma ferida, não ia cicatrizar. Se a gente fizesse uma cirurgia, não ia colar, não ia fechar a cirurgia. A vida é constante renovação. As plantas que não pensam, que não raciocinam, respeitam esse movimento. Obedece às estações, às mudanças, às diferenças, os desígnios de Deus. O outro movimento, talvez um dos mais importantes ou o mais importante, acreditar na misericórdia divina, ter fé. O que é ter fé? Rezar, fazer prece, ser fiel, ter postura, ter índole, ter moral, louvar a Deus, praticar uma religiosidade? Não. Isso é disciplina, isso é compromisso. Acreditar na misericórdia divina é a atitude de aproximar de Deus. Como que eu faço isso? Através dos frutos que eu produzir, colocando o meu amor em ação, em movimento, abraçando, amparando, sentindo empatia, cuidando do outro, tendo virtudes e valores diante das dificuldades, porque ser uma pessoa de conduta e de postura quando tudo está fácil, a meu favor, todo mundo consegue fazer isso. A gente tem que agir com virtude, colocar em prática tudo que a gente crê, que a gente prega, que a gente acredita, que a gente lê, que a gente busca nas horas de aflições. Não agir com desespero, com medo, com angústia, com emoção adoecida, com desequilíbrio, mas levar no coração a certeza que eu só vou até aonde a misericórdia divina pode me alcançar, nem um passo a mais. Ter a certeza que a vida continua. Porque se eu não acredito nisso, na reencarnação, que Deus vai me dar uma nova oportunidade, vamos voltar lá no castigo. Já pensou se Deus nos castigasse mesmo? Ele tiraria de uma vez toda a esperança nossa. Porque a gente já faz isso. Quando a gente tem peso de consciência, a gente não para de viver, quase morre. Foca naquela culpa, foca naquele erro. A gente acha que não tem direito de felicidade. Agora imagina se Deus fizesse isso, se Ele castigasse. Vamos acreditar na misericórdia divina, que nos chama todo dia, que nos dá o presente de reencarnação, a chance de retornar, de voltar e começar de novo. Porque o amor de Deus é diferente do nosso, Ele não aponta o dedo, não julga. A justiça para Deus não é a mesma nossa. A nossa justiça contém. Ela não educa, ela não transforma. A justiça divina não. Ela nos faz crescer. Ela traz para nós a dificuldade, a decepção, permite a dor, para que a gente possa ter experiência e sabedoria, saber se comportar certo da próxima vez que eu estiver vivendo uma situação parecida com aquela. Ser uma pessoa mais positiva, fazer de mim uma pessoa forte, acreditar que Deus traz para a minha vida obstáculo, mas a limitação sou eu que crio. E a dor não vem para isso, para criar uma limitação para mim, mas um obstáculo, para que eu possa superar e ter mais forças no meu impulso, na minha fé, nas minhas pernas, naquilo que eu posso desenvolver, no meu potencial. Não viver como a água parada que dá lodo.
levar a esperança, levar a consolação, agindo no bem, sendo pacificador e pacífico, como Jesus foi. Pacificador, ser educado, gentil, compreensivo, ter a paciência, ter o verniz social. Isso é fácil também, quando se tem o mínimo de educação, principalmente diante das pessoas. Principalmente se a pessoa tiver um pouquinho de vaidade. Usar máscara. Mas para Deus não existe nada escondido. Porque o mais interessante, a maior lição que Jesus nos ensinou foi ser pacífico, que é diferente de pacificar. Pacificar é levar a paz para o outro. Importante, porque isso é agir no bem. Isso é colocar o amor em ação. É isso que a humanidade está precisando, porque a gente está caminhando com um sentimento de egocentrismo. Eu não vou falar egoísmo, mas egocentrismo tão grande. Buscando os meus recursos, os meus sonhos, cuidando dos meus medos. Só existe a palavra eu e meu. Ninguém vive sozinho. Para nascer, a gente precisa de outra pessoa. A gente precisa da renúncia de um pai, de uma mãe. A gente precisa do perdão todo dia. A gente precisa do amor, da capacidade grande que um pai e uma mãe têm de amar. Ser pacífico é ter um coração e uma alma mansa. Agir com sinceridade, independente de presença, de pessoas, de situações e de circunstâncias. É não deixar a emoção me conduzir como fazia Jesus. Nada desequilibrava ele. Lembra da mulher adúltera? Que as pessoas chegaram com ela na frente dele para testar ele. Ele não contrariou a lei do homem, que na época era conter. E ele não julgou ela, ele não condenou também. Ele respirou. Ele foi imparcial. Ele não se deixou levar pelo calor do momento. E respondeu: se não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nada desequilibrava ele. Uma cuspida na cara. Nada. Uma lança no seu peito. Uma cruz diante dele. O desprezo das pessoas que o seguiam. A falsidade. A traição, o julgamento, nada. Jesus era fiel a si mesmo, ao seu compromisso, a Deus. E ele veio nos ensinar isso, esse caminho. Por isso que ele é o nosso modelo, o nosso guia. É a ele que devemos seguir, obedecer, direcionar, porque através dele e por ele a gente nunca vai se perder. A gente sempre vai achar a medida do certo. Nunca vai ter peso de consciência. A gente sempre vai ter paz. Porque é impossível a felicidade, a sensação de plenitude, sem ter paz. E eu vou deixar aqui para encerrar, porque já passou até da hora, um exemplo de 2 movimentos, com pessoas muito conhecidas de nós, bem rapidinho. Pessoas que fizeram o movimento certo e o movimento errado. Judas fez o movimento errado. Que jeito? Quando ele viu que traiu Jesus, ele suicidou. O remorso foi tão grande. Ele não se perdoou, suicidou, passou 13 anos nas regiões umbralinas, preso na sua consciência e na sua culpa. Jesus, antes de subir aos céus, passou nessa região, tentou tirar ele de lá, mas a vergonha era tanta, a culpa era tanta, que ele não quis. 13 anos depois, quando Jesus veio buscar sua mãe, Maria, ela conseguiu tirar ele de lá com aquela manha que toda mãe tem. Então, ele fez um movimento de fechar o coração e a mente. Ele não precisava. Se Jesus foi lá pessoalmente, perdoou buscar ele, ele não confiou nisso. No movimento da vida. Um exemplo de movimento correto, um movimento aberto.
Pedro traiu Jesus do mesmo jeito. Teve peso de consciência do mesmo jeito. A alma dele rasgava na dor e na culpa. Mas ele fez um momento aberto, abriu a mente e o coração para as coisas que Jesus ensinou. Ele fez um compromisso de curar, de sair pelo mundo fazendo o que Jesus fazia. A dor acompanhava ele, a culpa acompanhava ele. Mas cada vez que ele sentia dor e culpa, ele amava mais. Aquela vontade de curar era maior porque ele queria redimir do seu pecado, do seu erro. Aí a luz do divino amor alcançou o coração dele e a mente dele de um jeito tão grande que onde ele passava, quando tinha uma luz que fazia sombra, aonde a sombra dele alcançasse, a pessoa que a sombra dele alcançasse, a sombra curava. 2 pessoas traiu. Uma fez um movimento de culpa, de remorso e ficou preso, se limitou, não andou, parou a vida. O tempo não espera. O outro fez um movimento aberto, acreditou em tudo que Jesus ensinou e exemplificou. Por isso que existe aquela frase, a gente conhece, as pessoas dizem que Pedro tem a chave do céu, porque ele tem a confiança plena de Jesus. Porque realmente ele soube fazer o movimento que Deus espera que nós façamos. Essa nossa camiseta branca, não nos faz diferente em nada de vocês, em nada. Temos as nossas dores, as nossas limitações, e estamos aqui também buscando fazer o movimento de oferecer o melhor de nós para a vida através da presença de vocês. Assim como vocês também faz o movimento de buscar o melhor da vida através da casa, dos mentores, dos tratamentos, através de Jesus, da prece. Eu desejo, sinceramente, do fundo do meu coração, que a gente realmente possa conseguir fazer este movimento. A Casa Espírita, os trabalhadores da casa, a Dona Lena, manda dizer a cada um de vocês que vocês são muito importantes, muito especiais, e agradecer por trazer aqui toda quarta-feira, compartilhar conosco as dores, as feridas, nos dando a oportunidade também do refazimento. Que as mãos de Jesus façam por vocês o que nossas mãos não podem fazer. Que assim seja. Obrigada.